Vamos ficar de pé e vamos orar pela Débora? Senhor, nós te damos graça pela vida da Débora, Senhor. Obrigado por expressões tão preciosas de vida e de experiências contigo que nos remetem ao teu amor, infinito e incompreensível amor, que nos remetem à insistência que o Senhor tem, Senhor, em nos acolher, em nos ensinar, em nos aproximar do Senhor e consolando o nosso coração, usar desse mesmo consolo para consolar outros, Senhor. Clamamos que a tua filha agora receba a graça que ela precisa para ser boca de Deus, conforme, Senhor, aquilo que o Senhor a confiou nessa noite, Senhor. Queremos receber do consolo que ela um dia recebeu, para também sermos apontados ao Senhor, até o dia que o Senhor virá nos buscar. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Cumprimento a Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Débora. Uma de imensa alegria estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco, porque o tempo é pouco, né? Da experiência, de uma das experiências que eu tive com o Senhor. Eu falo com muito temor e tremor, porque só quem estava comigo ao meu redor pôde ver de fato o que o Senhor fez e as transformações que o Senhor fez na minha vida. Eu gostaria, antes de começar, ler o capítulo de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. 18, irmãos, perdão. Se algum irmão tiver a liberdade, quiser ler, dos 18 ao 30, e depois nós vamos prosseguir. 18 ao 30. Esse é um texto que fala muito comigo, porque em um dos momentos da minha vida, o Senhor me fez entender o porquê todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vou compartilhar uma experiência que eu tive no hospital. Os irmãos daqui conseguem me ver nessa posição? Amém. Uma experiência que eu tive, eu fiquei internada no período de 12 dias, e nesse período eu tive uma parada, várias paradas cardiorrespiratórias, e os irmãos vão conseguir compreender o motivo dessas paradas. Então, eu estava tomando banho, aparentemente tudo natural, tudo normal, plena, com paz no coração em Cristo Jesus, amando ao Senhor, firme nos caminhos do Senhor. Foi quando eu senti como se fosse uma espada adentrando nas minhas costas, de fora para dentro. E ali eu perdi os movimentos do externo, das costelas para baixo. E nisso eu fiquei com uma paralisia durante esses 12 dias. Eu não senti absolutamente nada, desequilibrei no chão e caí. E eu consegui, só chamar a minha família para me socorrer naquele ambiente. E o Espírito Santo do Senhor me trouxe uma paz muito grande no meu coração, falando que eu iria ficar internada e que eu precisaria passar por aquele momento. E nisso eu fui para o hospital, eu mesma. Eles me levaram até o meu quarto, vestiram uma roupa em mim e eu mesma, minha mãe deixou o celular, minha avó estava recém-operada, ela retirou um câncer nos pés, chama tumor Morton. E nisso o Senhor falou comigo de diversas formas, que o Senhor estava me levando naquele lugar para trabalhar na vida de médicos, enfermeiros e pessoas que estavam precisando ouvir a voz do doce Espírito Santo de Deus. E eu obedeci à voz do Espírito, peguei o meu próprio celular, liguei por corpo de bombeiro e fui perguntar se aqueles sintomas que eu estava sentindo eram sintomas naturais ou tinha alguma complicação física, porque eu não estava sentindo nem o toque, nem o apapar da minha mão sobre o meu corpo, nessa região, e não sentia dor. Eu beliscava de tudo quanto é forma, não sentia dor,
não sentia calor, nem frio, nenhum tipo de sensibilidade. Nisso, eles tentaram me acalmar pelo telefone, eu chorando muito, muito mesmo, porque eu nunca tinha sentido isso antes. E nesse procedimento, eu fui ao hospital. A ambulância chegou, conversou com os meus familiares, perguntando o que tinha acontecido, se eu tinha algum problema de nascença, se eu já tive algum problema de paralisia, mas o Espírito Santo falou através da minha família, não, ela nunca teve isso, ela andou muito rápido, eu sempre fui muito precoce para algumas situações, andei com praticamente de quase 9 meses, mais ou menos, e minha avó falou assim que praticamente com 1 semana já estava correndo. E aí eu fiquei assim até admirada, porque eu nem sabia da precocidade em relação a andar e correr, né? E aí nisso o Senhor foi falando no meu coração. Eles pegaram um edredom, me colocaram, porque não tinham como me imobilizar por causa de dificuldade do acesso à minha casa. E nisso o Senhor foi falando no meu coração, fui orando na ambulância, e aqueles vizinhos todos desesperados, né? Porque foi uma coisa que comoveu todo o bairro, ainda mais depois quando vocês vão compreender a respeito das paradas. Mas anteriormente a isso, eu tenho muitas experiências com o Senhor, e eu gosto de fazer os meus devocionais no meu quarto, com a porta trancada, coloco um som, um louvor, e fico orando ao Senhor, louvando ao Senhor. O Senhor tem me dado canções e experiências com o Senhor fortíssimas, realmente. E depois disso, o Senhor falou comigo em um desses devocionais para eu escrever uma carta. E é sobre essa carta que eu quero falar com vocês. Porque o Senhor trabalhou em meu coração, e esse ano foi um ano de 2016, a qual eu fiquei internada. Eu passei por muitos momentos marcantes, mas eu sabia que eu iria passar por uma luta intensa. Eu só não sabia o que eu iria passar, o que eu iria enfrentar. Foi quando o Senhor Jesus Cristo me pediu para escrever uma carta de despedida aos meus amigos e aos meus familiares. Principalmente aos meus familiares, eu citei as escolas com que eu passei, os amigos com que eu encontrei na caminhada, na jornada da vida. E o Espírito Santo falou assim, olha, escreve uma carta de despedida, porque eu vou te chamar para o meu reino. E aquilo me gerou temor no meu coração, eu escrevi a carta chorando. É lógico que hoje só tem sorrisos, né? Glória a Deus. Mas se eu pudesse escolher, eu não queria voltar, né? Eu vou explicar o motivo pelo qual eu não queria voltar, né, do paraíso, porque lá é um local que a gente sente uma paz, uma tranquilidade, uma esperança, o amor que excede todo entendimento está lá, que é Jesus Cristo. Essa vivência me trouxe muitas oportunidades. E eu escrevendo a carta, relatei algumas coisas que o Senhor tinha me avisado a respeito que eu passaria. E o Senhor, no final da minha oração, eu entreguei o Senhor a minha oração. E o Senhor falou assim, rasga a carta. Eu fiquei, rasgar a carta. Eu fiquei sem compreender o motivo, né? O Senhor me pediu para escrever a carta, e o Senhor me pediu para rasgar a carta. Aí eu ouvi a voz do doce Santo Espírito Santo dizendo que Ele estava anulando a sentença de morte sobre a minha vida. Foi quando o Senhor começou a trabalhar no meu coração, e passou poucos dias, eu tive essa paralisia, como relatei aos irmãos. E realmente fui parar no hospital, que a gente vai fazer uns vai e vens assim para os irmãos compreenderem os fatos. E nessa paralisia eu cheguei no hospital, eles me passaram pelo canteiro central do móvel, que eles perceberam que os meus batimentos não estavam legais, a questão da respiração também, oxigenação não estava, os sinais vitais não estavam bons. E o Senhor me trouxe paz no meu coração, eu fui orando, orei o Pai Nosso, entreguei minha vida ao Senhor, e o Senhor foi trabalhando no meu coração.
Quando cheguei lá, fui passada imediatamente pela sala de urgência. Eu lembro um médico chegou e falou assim, olha, o caso dela é um problema muito sério e a gente vai ter que interná-la urgentemente. Ela já vai subir para o quarto de internação e nós vamos deixar ela internada e não tem um prazo específico para a sua saída aqui do hospital. Nós temos que investigar vários tipos de doenças. E nisso, eu virei para minha mãe assustada, eu falei assim, comunica com os irmãos da igreja, porque eu preciso da ajuda e da oração deles. Aí eu mesma já tinha restabelecido alguns sinais vitais, peguei o telefone, comuniquei com a minha líder, Bruna Manique, e nisso o Senhor foi trabalhando no meu coração. E aí a igreja da Lagoinha, onde eu frequentava no momento, até o exato momento, ficou sabendo do meu processo de internação, e nisso foi tomando maiores proporções. A célula foi toda comunicada, como se fosse um GC, né? Grupo de crescimento. Depois foi comunicada a juventude da igreja, depois a liderança mesmo, o pastor Márcio Valadão esteve acompanhando o meu caso. Os irmãos da igreja começaram a interceder por mim, porque sabiam que Deus tinha um propósito muito, muito lindo para com a minha vida. Né? Sempre firme nos caminhos do Senhor, nasci um lar cristão. E ali começou o processo, a qual foi doloroso, porque eu tive que fazer diversos tipos de exames, consultas com diversos tipos de especialistas, neurocirurgiões, cirurgiões, ortopedistas, clínicos médicos, enfim, uma infinidade de médicos. Teve dia que passou 36 médicos em meu quarto para analisar a questão da minha saúde. Cada um falava uma coisa, fratura na coluna, na região lombar, câncer na coluna, esclerose múltipla amiotrófica e por aí em diante. Só doenças aparentemente aos olhos humanos irreversíveis, né? Mas o Senhor falou comigo que não era a sentença de morte e para eu tranquilizar meu coração. Então eles começaram a investigar os processos, os exames laboratoriais. Muitos exames começaram a dar positivos para diversos tipos de doença. E os médicos não começaram a entender o processo, porque um tipo de doença não pode ter dois tipos de doença ao mesmo tempo, em um mesmo organismo, na compreensão deles, desse nível de grandiosidade, né, em relação ao quadro clínico. E eles começaram a, como que eu posso dizer, a ficar confusos com os resultados de exame. E a minha mãe sempre chorando, desesperada, tentando entender e compreender o que estava acontecendo comigo. E eu não movimentava absolutamente nada. Eu dormia na mesma posição, eles marcavam um lençol, eu não redava nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para a esquerda. Não movimentava absolutamente nada. Foi quando o Senhor falou comigo para eu ter paz em meu coração e que eu iria ter experiências fortíssimas com o Senhor. E naquele dia, no primeiro para o segundo dia, eu tive a minha visão espiritual foi aberta. Então, nesses períodos de 12 dias, eu vi o campo espiritual do mundo praticamente quase inteiro. Eu fiquei muito emocionada, só sabia chorar, mas eu senti uma paz muito grande no meu coração. Foi quando eu tive a primeira parada cardiorrespiratória. Eu fiquei por 5 minutos, né, desacordada. Os médicos tentaram me reanimar, fazer massagens cardíacas, né, adrenalina, tentaram aplicar para eu voltar, e, enfim, diversos outros tipos de medicações. Nesse momento, eu já estava sentindo uma intensidade de nível de dor na região lombar, muito forte. Eu tomava 2 doses de morfina, 500 ml de dipirona e soro com essa medicação e mais tramadol em 30 minutos, 15 minutos, por causa das intensas dores que eu sentia. E nisso, o coração acabou não
não resistindo à quantidade de medicamentos que eu fui tomando, né, ingerindo pelo organismo endovenoso. E aí o Senhor foi falando no meu coração para eu tranquilizar a minha alma que Ele estava me levando. Foi quando, nessa primeira experiência, eu vi as trombetas soando para mim, virei só o pescoço lentamente para minha mãe estava do meu lado esquerdo, e falei com ela: Jesus está vindo me buscar, eu estou subindo. Pronto, terminei de falar, a minha mãe começa a gritar no hospital desesperadamente. Ela ficou muito comovida com tudo o que aconteceu. E eu vi a minha alma deslocando, ficou do meu lado direito do meu corpo, e o meu espírito foi de encontro a Cristo. Eu vi as trombetas soando para mim. Naquele momento, eu pude ter a certeza que o Senhor estava vindo de encontro aos ares para vir me buscar. Eu lembro que quando meu corpo deslocou e eu vi o meu corpo, e eu sabia que era o meu corpo, o meu espírito deslocou, o meu corpo ficou na cama, corrigindo, eu pude perceber a tamanha complexidade do mundo espiritual. A partir dali, eu ainda tinha momentos, pensamentos humanos, digamos assim, porque, eu vou explicar para os irmãos, porque ainda eu tinha que passar por um caminho muito tortuoso. Eu sabia que Cristo estava do outro lado e Ele veio me buscar, os anjos me acompanharam até o caminho, mas eu precisava passar por um caminho tortuoso. Quem já viu o filme O Peregrino? Muito semelhante ao filme O Peregrino. E eu passando por um caminho, né, claro que um filme é uma ficção, mas muito semelhante ao que eu passei. Não significa que todas as etapas foram iguais, mas eu passei por um caminho e o primeiro lugar onde eu tinha que passar, eu tinha que pegar um pergaminho. Nesse pergaminho estava escrito a minha vida e nela continha um selo. Aí eu passei por outros 6 caminhos de luta mesmo espiritual para que eu pudesse chegar até o outro lado, que vocês vão entender que é o paraíso realmente. Foi quando o Senhor, cada etapa que eu passando, eu ia recitando passagens bíblicas para que o Senhor me desse força para poder enfrentar. Então, como está escrito no Salmo 23, que os irmãos acho que bem conhecem, Salmo 23 e o Salmo 91, eu recitei esses salmos durante toda essa caminhada, para que o Senhor pudesse me dar forças para eu enfrentar os males e os ataques do inimigo, tentando me impedir que eu chegasse até esse local. E ali eu fui pegando selos, e cada etapa ia liberando o selo anterior. E eu tinha alguns objetos para pegar nessas etapas. Quando eu cheguei no último portal, tinha 2 anjos, guerreiros, uma estatura aproximadamente uns 3,75 m, que eu calculo, muito altos. E eles estavam na porta e eu entreguei o último selo, pergaminho com o último selo. Aí o selo se rompeu, o selo era um anel, o sangue era de Jesus e tinha uma marca que representa a questão da volta de Cristo para buscar a igreja. Mas a igreja, no caso, estava representando ali como se fosse: eu sou a igreja, cada um de vocês são parte da igreja. E nós formamos um corpo em Cristo. E aí o Espírito Santo foi falando ao meu coração, e quando se rompeu o selo, eu pude ver a tamanha e imensa glória do Senhor. Nesse todo o processo, eu vi uma voz falando como em Apocalipse: bendita, ó filha do meu Pai, pode entrar em meu lar, em meu paraíso. E eu pude adentrar o corredor que fazia parte inicial da glória da casa do Senhor. Aí eu entreguei, o selo se rompeu, eles só eram responsáveis por romper o selo, e eu entreguei o pergaminho, eles leram o meu pergaminho, me devolveram, eu entreguei outros anjos que estavam lá, com outros nomes totalmente diferenciados, e aí eu pude ouvir o meu nome. Qual que é o meu nome no céu?
É engraçado dizer isso em questão de palavras, porque o meu nome é Débora, aqui. Mas o meu nome lá no céu significa Esther. E quando eu vi o meu nome, eu fiquei muito emocionada, porque, na verdade, ele vai dar um novo nome a cada pessoa aqui presente. Uma nova representatividade, um nome no Senhor. Aí eu fui entender algumas coisas que o Senhor estava me falando, tudo mais. E falou assim, olha, entre à esquerda. Fui e entrei numa sala à esquerda. Nisso, quando eu entrei numa sala à esquerda, a sala era toda escura, como se fosse um campo de futebol, aproximadamente, muito grande. Mas a sala era escura, meia ovalada, assim. E veio uma pessoa mais linda desse universo. Vocês já imaginam quem é, né? Ele veio na minha frente e com as mãos assim, os cravos nas mãos. E ali eu comecei a ficar muito emocionada, mas ali naquele ambiente ainda tinha emoções humanas. Eu estranhei porque quando eu olhei para minha veste, como era escuro o ambiente, a minha veste era branca, mas ela não reluzia, assim, não transparecia como a veste dele. E eu fiquei preocupada. Falei assim, eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar aqui, e eu não mereço estar aqui. E ele chegou com aquele amor, com aquela misericórdia tamanha, e começou a falar comigo, em meu coração, a respeito da minha vida. Eu a abracei, e a minha vida começou a passar num telão. Desde o relacionamento dos meus pais, que foi um relacionamento muito conturbado, até o dia onde eu tive a primeira parada. Eu fiquei somente 5 minutos desacordada nessa primeira vez. Passou a minha vida em 23 anos. 23 anos. Eu vi a minha vida completa e ainda depois eu adentrei no paraíso. Quando começou a passar a minha vida, eu vi o meu nascimento, a minha infância, a menininha que era gordinha, cheinha, e foi crescendo, se desenvolvendo, as minhas lutas, as minhas fraquezas, os meus traumas. Eu falo que eram meus, hoje não são mais, porque Cristo me purificou. Naquele momento, Jesus se fazia presente, anjos se faziam presente, mas eu só via Ele, só tinha horas para Ele. Ao mesmo tempo que Ele estava na minha frente, e a minha vida passava numa tela, como se fosse um cinema, numa definição de 8D. E aquele mundo espiritual muito complexo, a qual a gente pode ver como se fosse um filme 3D mesmo, as cenas acontecendo e demônios agindo por trás de pessoas que me feriram, porque eu passei momentos bem delicados mesmo. Eu passei um momento muito delicado na minha vida durante 6 anos, que foi a questão... Vou abrir com os irmãos, porque o Espírito Santo pode até tratar isso com outras vidas. Hoje eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Antes eu tinha receio de falar, mas eu fui abusado na minha vida durante um bom tempo. E nesse período, o Senhor... Eu sempre perguntava ao Senhor por que eu estava passando por aquelas questões daqueles abusos. E o Senhor sempre falou assim, olha, descansa em mim, descansa em mim, descansa em mim. E eu nunca compreendi o porquê. Foi quando o Senhor começou a me curar exatamente nesse dia. Quando eu vi as cenas novamente de tudo como ocorreu, faca, arma, fogo, soco inglês, medo, angústia, depressão, síndrome do pânico, tudo ao mesmo tempo, com uma criança de 12 anos aos seus 18, 6 anos e meio mais ou menos, de abuso todos os dias, calcula isso em dias, quanto que vai dar. E o Senhor hoje eu fico rindo, o Senhor me trouxe paz em relação a esse fato,
E o olhar de Jesus, a íris, né, onde que fica a questão da cor dos olhos, né? O olho verde, o olho azul, o olho preto, marrom. Quando eu sentia emoções humanas ainda, e a minha veste estava suja, né? Algumas regiões da minha veste estavam sujas. E aí eu cheguei e olhei assim, lá estava assim, limpo, e lá na barra do pé sujo. Eu falei assim, Espírito Santo, como que eu vou ficar limpa? Eu preciso adentrar. Aí o Espírito Santo, Deus, Jesus, na presença de Jesus, ia olhando para mim, e o olhar dele era como chama de fogo. Ia curando os meus traumas, ia curando os meus sentimentos, e a minha veste ficou completamente limpa para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Eu fui curada de traumas terríveis. Quando eu passei para a situação do abuso, essa pessoa colocou a arma na minha cabeça e tentou atirar por 3 ou 4 vezes, eu não me recordo muito bem, mas que tem detalhes que eu peço ao Senhor para apagar da minha mente. A arma mascou, a bala mascou. E aí eu fui entender o grande amor do Senhor para comigo. E Ele mostrou esse momento e falou assim, olha, você viu o que eu fiz por você? O imenso amor que eu tenho por você? E nisso eu comecei a glorificar, eu comecei a honrá-lo com as minhas palavras, com a minha adoração. Aqui a gente não tem palavras suficientes para isso. A gente teria que inventar mais palavras, mas mesmo assim não conseguiria expressar a imensa glória que ele merece. E eu comecei a expressar com palavras inefáveis que não são lícitas aos homens falar. E eu comecei a glorificá-lo. Aí ele falou assim, bem-vinda à minha casa, ao meu paraíso, e eu pude adentrar. No que eu pude adentrar, o Senhor me mostrou várias coisas. Várias coisas. Eu estou escrevendo um livro a respeito da minha história, porque não são 2 horas que vai conseguir resumir tudo que eu presenciei lá. Eu estou compartilhando as partes que o Senhor está falando comigo para eu compartilhar, que é praticamente nem 10% do que eu posso compartilhar. Nessa parte da tela, eu vi a respeito da crucificação. São coisas que ainda eu não posso compartilhar com a igreja. Tem pessoas que me impedem, me imploram para compartilhar, e eu falei assim, se eu compartilhar, você não vai aguentar, você não vai suportar, porque é muito mais além do que a gente pensa. Quem é a paixão de Cristo para descrever o que Jesus passou no filme? Quem já viu, faleceu, muitas das pessoas. E é muito além o que ele passou por nós, pela nossa vida. E nisso o Senhor foi trazendo luz ao meu coração, foi trazendo paz. Ele mostrou o real sacrifício que ele fez por mim e pela igreja do Senhor. Eu sei que vai ter um momento a qual eu vou estar compartilhando a respeito disso, mas os irmãos, orem por mim, para o Senhor me dar sabedoria, como tem me dado, tem me conduzido até aqui, porque não é fácil. A imensa responsabilidade a qual o Senhor me colocou em minhas mãos, porque eu não sou digna de estar aqui na frente. Eu não sou digna. Eu peco, como qualquer um aqui presente, tenho vários pecados, não me acho a santarrona, muito pelo contrário. Eu me coloco na questão da humildade perante ao Senhor, porque eu sei que o Senhor rejeita o coração soberbo. E então, eu peço que os irmãos orem muito por mim. E nas outras experiências, eu fiz alguns tópicos aqui para eu lembrar de certos títulos, né? E essa foi a primeira parada. Quando eu entrei no céu, os irmãos devem estar me perguntando, né? O que você viu? Eu vi anjos,
vi os anciões, vi o trono do Senhor, vi a árvore da vida, vi os livros, vi os selos, sentei na mesa com Cristo. Tem como abrir Mateus, por gentileza? Mateus 26, versículo 29, exatamente isso. E uma das etapas que eu quero compartilhar com vocês é a respeito desse versículo. Mateus 26, 29. Apesar de ler a Bíblia como um todo, mas tem muitos detalhes que passam despercebidos de nós. Eu quero que os irmãos prestem atenção nesse versículo. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até que aquele dia que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. A questão é a seguinte: quando eu sentei na mesa com Cristo e seus discípulos, estavam 11 dos discípulos de Jesus como um todo, e qual que não estava? Judas Iscariotes. Só depois eu pude compreender a real compreensão, porque Judas não está no paraíso. É um assunto muito longo e a gente tem que comunicar depois. Mas a respeito desse versículo, é porque quando nós fomos ceiar, eu estava numa ponta e o Senhor estava na outra ponta da mesa. Os 12 discípulos e 12, eu vou compartilhar por que 12. Os 11 e tinha mais uma pessoa, que é o pai Abraão. Por isso que eu falo 12 pessoas. Abraão estava sentado à mesa. E nisso eu pude compartilhar algumas experiências minhas pessoais. Eles sabiam quem eu era, sabiam da minha identidade, sabiam quem eu era, quem eu representava em Cristo Jesus. E eu sabia quem eles eram, sem verbalizar uma palavra. Eles não conversavam audivelmente, verbalmente comigo. Não conversavam em momento nenhum. Era uma questão intelectual. É um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só amor, um só batismo e por aí em diante, né? E aí o Senhor falava coisas inefáveis a respeito da Santa Ceia. E esse é um versículo que o Senhor me deu para me mostrar que aquela experiência foi real. Cada passagem que eu passei, cada morte, cada óbito, o Senhor me dava um versículo, um capítulo da Bíblia e me dava os detalhes a respeito disso. E nisso eu não sabia da existência desse versículo bíblico, apesar de já ter lido. Jesus serviu todas as pessoas, partiu o pão, nos serviu o vinho mesmo, e serviu para todas as pessoas na mesa. Eu fui praticamente uma das primeiras a experimentar. Eles me permitiram ser a primeira a experimentar naquele ambiente, né? Daquela mesa. A mesa maravilhosa, maravilhosa. Não tenho nem palavras para expressar. Eu perguntei: bom mestre, tu irás cear conosco? Aí ele me falou a respeito desse versículo. Mateus 26, 29. Ele não ceiou. E aquilo eu achei muito interessante, porque são os pequenos detalhes que o Senhor zela e preza em sua palavra. E ele falou comigo: eu estou esperando a minha igreja voltar a mim para que eu possa ceiar com eles. Vocês entendem a tamanha glória do Senhor que é esse momento? Ou seja, é como se Jesus estivesse de jejum até os dias de hoje. Olha o tamanho do peso desse propósito. Então, isso retrata a questão da ceia. Tem outros detalhes, outros versículos, mas não vai dar para compartilhar todos por pela questão do horário. Então, o Senhor foi me mostrando coisas inefáveis. Eu quero compartilhar uma outra questão a respeito desses 5 minutos, porque tem muita coisa. Eu estou escrevendo um livro e até hoje eu não acabei. Olha que tem 3 anos que eu estou escrevendo.
não paro de escrever, porque o Senhor vai me revelando coisas pessoais da minha vida, e o Senhor fala assim, não terminou ainda. Eu falei assim, amém, eu não sei se o Senhor vai me chamar de novo para ir no céu. E aí eu fiquei maravilhada com tudo que o Senhor fez. E uma das questões, que eu estava até compartilhando com a Elisa, com o Elton, e a gente estava falando a respeito de uma experiência que eu tive, muito fantástica, a respeito sobre cura espiritual. Quem já viu um irmão que foi curado do câncer, de um tumor, diabetes? Ninguém nunca viu? Cura? Ninguém nunca viu? Ah, cura. Amém. Estou falando de curas. O Espírito Santo me mostrou, me levou a uma sala muito pequena, e o Senhor me levou a uma sala e falou assim, olha, eu preciso te apresentar uma sala a respeito de cura. Falando nas minhas limitações das minhas palavras hoje, né, porque lá é totalmente diferenciado. Só a gente fala várias línguas, é tudo espiritualmente mesmo, é muito glorioso a glória de Deus. Não tem palavras para a gente poder expressar. E nisso o Senhor me mostrou uma sala com órgãos. Tinha 2 anjos enormes na porta. Não eram tão altos igual os da porta da frente, né, guardando a questão do paraíso, a questão de diversos outros fatores, cada um ficava responsável por um setor. Muito bem solucionados assim, em Cristo, né? E aí tinham 2 anjos, eles me permitiram entrar, porque Jesus estava à frente, de todas as situações ele ia à frente. E aí eu presenciei uma sala de órgãos, e nessa sala de órgãos tinha coração, fígado, rins, pâncreas, duodeno, intestino, pulmão, coluna. Tinha coluna, tinha ossos também, né? Só órgãos, né? Coluna, tudo. E eu falei com o Senhor, fiz várias perguntas, né? É da minha personalidade mesmo. E uma dessas perguntas foi, mas por que essa sala de órgãos? Aqui ninguém os necessita. Aí foi a grande resposta. Mas tem um povo eleito, escolhido, chamado, separado, que precisa desses órgãos. Aí eu perguntei quem são. Eles falaram assim, os meus filhos, que estão por toda a terra. E eu lembro que nessa experiência, o Senhor me falou a respeito de uma pessoa que estava sendo curada. A oração chegou aos céus, os anjos ouviram, como é só um espírito, como se tivesse uma autorização, né? Desceram e fizeram uma transfusão de órgãos, um transplante de órgãos, né? E fez transplante e a pessoa foi curada imediatamente. E nisso, o que eu quero falar com os irmãos é a questão da nossa fé, da nossa esperança em Cristo Jesus. Eu lembro que na reunião que a gente teve, né, Elisa, do Congresso Identidade, nós estivemos orando pela Elisa lá, e uma irmã ouviu meu testemunho e falou assim, a irmã estava em câncer terminal, aparentemente não tinha solução a ela compartilhou, a irmã Márcia, lembra? E ela falou assim, ela lembrou da minha experiência no Senhor, e ela falou assim, Jesus, no céu existe uma sala de órgãos. E ela começou a se emocionar na oração e falou assim, minha irmã, eu vejo o Senhor te curando nessa hora. Irmã, no dia seguinte, a irmã, ela já estava praticamente falecendo. No dia seguinte, para a honra e glória do Senhor, ela foi curada. Os médicos ficaram sem saber o que estava acontecendo e ela foi liberta daquele mal, daquela enfermidade. Eu conto isso porque são experiências muito fortes com o Senhor em diversos aspectos. Para aumentar a fé dos irmãos, para aumentar a esperança, para crer que realmente que Jesus é real. Jesus é real, irmãos. É real.
é real. E se você está com alguma dúvida em seu coração a respeito de Cristo, em relacionado a Cristo, olha, hoje você dobra o seu joelho, eu te garanto, você vai ter uma experiência real com Ele. Eu te garanto. Não é eu, é uma certeza que vem dentro de mim através do Espírito Santo. Não tem como a gente ler esse livro, aparentemente fechado, não é um livro como se fosse um livro qualquer. Mas aberto é a palavra e a boca de Deus para as nossas vidas. Aqui tem profecias que estão se cumprindo no mundo hoje com uma velocidade incrível. E nisso o Senhor foi falando ao meu coração diversas coisas. Eu tive essa oportunidade de estar com os discípulos e via, através das pessoas, Abraão, eu sabia que era Abraão, pelas características de personalidade que ele tinha, apresentava, como ele se portava, o jeito das vestes, né? Sabia a personalidade de cada um. A respeito da questão do Apocalipse, o Senhor me revelou a respeito do Apocalipse uma questão assim, muito completa. O Senhor trouxe à luz mesmo, porque eu sempre orava e pedia a Deus, Senhor, me revela, eu preciso compreender, os teus filhos precisam compreender a tamanha grandiosidade do Apocalipse, né? Porque assim, nos dias de hoje, irmãos, nós estamos preparando para o início, né, dos princípios das dores. Nós estamos caminhando a cada dia mais perto da volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ficar atentos, orar, jejuar, e essa geração verá a glória do Senhor como nunca viu antes. Essa geração será tocada pela glória do Senhor, porque o Senhor falou que nos últimos dias Ele derramará do Espírito Santo sobre toda carne, sobre toda a terra, né? Então, assim, foi experiências tremendas. Eu lembro que em um dos momentos eu vi, o Senhor me levou a um caminho próximo de umas casas maravilhosas, não é casas, né? Mansões, né? Mansões, justamente. Eu não sei porque o ser humano procura mansões aqui na Terra, porque lá no céu não chega nem perto. Não é no céu ainda, né? É questão do paraíso. O céu ainda vem depois, novo céu e a nova terra. Aí eu já não fui, né? Porque ainda não chegou o tempo da gente ir para lá. Mas na questão do paraíso, vi casas assim maravilhosas. Não cheguei a entrar em nenhuma, mas veio 4 pessoas de encontro a mim. Eu quero falar a respeito disso nesse momento. Eu via Jesus dentro das pessoas. É uma paz, as pessoas sorriam até aqui. Só pode? E as pessoas sorriam até aqui. Porque é uma paz que excede todo entendimento. Não tem choro, não tem pranto, não tem rancor, não tem mágoa, não tem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nada de tristeza, nada de ausência de perdão, ressentimento, culpa, nada, nada. Jesus purifica. E por isso que nós precisamos passar nessa sala para Ele terminar de nos purificar. Essa questão da sala é muito interessante, porque na Bíblia fala a respeito lá em Apocalipse, quem foi o único digno e quem é o único digno de abrir o livro? Quem? Jesus. Então, quem chegou somente com as vestes limpas lá? Jesus. Então, isso é muito interessante, porque a gente acha assim, eu vou chegar totalmente perfeito. Será? Pergunta ao Espírito Santo de Deus se você vai chegar totalmente perfeito. A gente vai ter algumas manchinhas. O que a gente pode fazer, e a gente deve fazer, é nos purificar no Senhor. Porque o Senhor vai nos purificando ao decorrer das nossas vidas. E isso é um fato. Todo mundo aqui está num estágio caminhando para o nível de purificação espiritual, de limpeza das vestes mesmo. Todos nós estamos nesse processo. Então, Ele é o único digno de abrir o livro. Então, por isso, Ele chegou com as vestes limpas. Ele é separado, totalmente separado. Então, o Senhor me aproximou daquelas 4 pessoas e eu reconheci as pessoas. As pessoas falam assim,
Tem algumas pessoas que falam que vão reconhecer. Eu já ouço 90% das vezes que as pessoas falam assim: nós não vamos conhecer ninguém do outro lado, porque nós vamos sentir saudade. Eu falei assim: saudade? Irmãos, eu vi o meu corpo, eu não queria voltar momento nenhum. Se você pensa que você vai sentir saudade, esquece. Saudade não existe, é um sentimento humano. Depois que você adentrou das portas do paraíso para dentro, você não sabe. O que você deixou? Você vê que as pessoas te conhecem, mas esse é um outro nível de espiritualidade lá dentro. Eu não consigo explicar isso em palavras. Mas aí eu vi o meu avô, a minha bisavó e os meus dois tios. Não, dois meus tios, né? Meu tio avô e minha tia-avó. Meu avô faleceu quando eu tinha 7 anos de idade. Isso foi um dos momentos que me marcou, justamente naquela passagem, onde eu pude perceber que todo sentimento que foi gerado em meu coração, eu tinha ele como meu pai, porque foi ele que cuidou de mim, ele que me zelou, me protegeu. E depois disso eu perdi aquela referência de pai. Eu não tive relacionamento com meu próprio pai. E nisso o Senhor foi trabalhando em meu coração. E Ele me deu uma paz tão grande no momento que eu falei assim, eu sinto que eu sabia que eu iria me encontrar lá, no paraíso. Aí nesse momento eu encontrei, olhei para ele olhou para mim e começou a sorrir. E já estava sorrindo, né? Mas começou a sorrir de uma maneira diferente. Aí eu percebi que ele estava me vendo e eu vendo ele, mas nós não poderíamos comunicar, de espécie nenhuma. Uma questão de uma barreira, e a gente não comunicava. Eu sabia que ele me via e eu via ele. Por quê? E nesse momento que eu descobri que eu iria voltar. Então eu não podia ter essa comunicação. Como eu gostaria. Eu gostaria de ter ficado lá, obviamente. Uma irmã me perguntou assim na casa da Rita e do Marinaldo. Os irmãos muito, muito preciosos lá em BH, onde que eu estou frequentando. Mas você não pediu e implorou a Jesus para ficar lá? Eu falei, claro que eu implorei. Tentei até ajoelhar no chão, quando eu vi a minha coroa no final, no processo, quando eu passei pelo trono, minha coroa estava lá, linda, tudo mais. E eu falei assim, mas Senhor, mas por que minha coroa está tão bonita assim? Eu não ganhei muitas almas para o Senhor ainda, eu não fiz isso para o Senhor, eu não fiz aquilo para o Senhor. Comecei, né? Parecia que as questões humanas já estavam voltando assim, né? E aí eu percebi que eu não tinha feito muitas coisas, mas a minha coroa estava maravilhosa. E aí a questão foi a seguinte, quando eu via os meus parentes no paraíso, eu percebi uma coisa que me diferenciou. O meu avô e o meu tio-avô, eles aceitaram Jesus no último momento e no último instante, no leito de morte. Então, eles tinham uma afeição diferenciada. Eles estavam felizes, eles estavam em paz, eles estavam em amor, em só espírito, em tudo, eles estavam salvos. Mas eles tinham uma expressão diferente. E o Senhor foi e me levou à questão de Lázaro, e o Senhor falou comigo a respeito disso. E o rico, né? E outras questões que o Senhor foi trabalhando no meu coração, até hoje o Senhor trabalha a respeito dessas experiências que eu tive nesse período com o Senhor. Oi? Ainda tenho 3 mortes para relatar. Eu estou na primeira ainda. Jesus, tenha misericórdia. Porque a primeira é o que eu compartilho mais. Então, os irmãos podem ficar tranquilos que as outras 3 eu vou passar, mas só uns fatos aleatoriamente, porque eu não posso compartilhar tudo, porque aí foi de experiências muito mais profundas. A questão da crucificação que eu vi, eu não posso compartilhar ainda com os irmãos. A questão da ressurreição, ainda eu não tenho autoridade, o Senhor não me permitiu compartilhar. Então, assim, eu peço aos irmãos até ter paciência comigo, porque o Senhor me pediu esse tempo de silêncio. Então, se o Senhor pediu um tempo de silêncio, eu vou ficar em silêncio, eu vou obedecer à voz do Senhor. Amém?
E aí, a questão do meu avô e do meu tio, eles estavam com uma expressão diferente, eles estavam em paz, mas eles estavam aprendendo quem era Jesus e quem é Jesus. Quem é, de fato, Jesus? Eles estavam aprendendo naquele processo, era naquele período que eu estava passando, né? Hoje em dia, acredito que eles já têm um conhecimento, e olha que meu avô faleceu já tem um bom tempo, mas a afeição dele era diferente. Já a minha bisavó e a minha tia-avó, que a minha tia-avó era uma pessoa especial, Nivalda. Minha avó, bisavó é Maria, foi Maria, né? Elas tinham uma experiência muito diferente, um comportamento diferente, um jeito diferente de se portar, né? E sabia porque elas vivenciaram. Porque eu quero falar uma coisa para os irmãos. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, mas eu fui uma das primeiras pessoas a comentar sobre isso, que o céu inicia aqui, irmãos. Isso é muito forte. O céu inicia aqui. A gente pode fazer da nossa vida um céu ou um inferno. Basta a escolha a qual nós fazemos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque quando você vive a vida de Cristo aqui na terra, o Senhor começa a trabalhar em seu coração. Começa a te restaurar. Começa a te purificar em relação a diversos erros, a diversas coisas que você já possa ter cometido. E nisso o Senhor foi trazendo experiências para mim. Então eles estavam aprendendo realmente quem é o Senhor, né? Naquele processo. E nisso, se vocês quiserem falar, que já ouviram um pouquinho da minha experiência, podem falar, e me interromper, tá? Quer que eu conte alguma coisa? Isto. Quando eu cheguei, era um caminho muito estreito, né? Como eu comentei com os irmãos, e muito perturbador onde que é o caminho dos selos, né? Tinha demônios e tudo mais. E tinham pessoas que ficavam para trás, literalmente, ficavam para trás, porque não tinha os próximos passos, os próximos selos para serem abertos. Isso é muito sério. É uma fila de milhões de metros de distância e um enfileirado atrás do outro. Um enfileirado atrás do outro. Quando chegava, passava um por vez e é uma questão de uma seleção mesmo, né? É uma seleção. E nisso, muitas pessoas chegando. É muita gente. Se hoje tem aproximadamente 7 alguma coisa bilhões de pessoas, imagina quantas pessoas passaram desde o momento inicial, desde Adão e Eva, né, até os dias de hoje, quantas pessoas estão salvas com o Senhor. Então é muita gente. Uma coisa que a gente tem que aprender também é conviver com pessoas, porque pessoas são falhas, né? A gente sabe das falhas que cada um comete, cada um tem um erro, cada um pode pisar um no calo do outro, às vezes de propósito, às vezes não, né? Porque nós somos falhos. Mas se você não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas que te cercam aqui hoje, será que lá você, pensando com os pensamentos humanos, é lógico que a gente vai ser purificado e vai ser sarado, mas você vai ter que conviver com esse irmão hoje que às vezes você não suporta por toda a eternidade. Então, assim, a gente tem que saber que o perdão é uma das coisas mais, assim, importantes que tem. E eu vejo que Deus quer restaurar essa igreja em relação ao perdão. E isso é uma certeza que vem em meu coração. Libera perdão, abre a sua boca, fala, declara, sabe? Porque o Senhor tem derramado a sua graça. E a questão é muito séria. É muito séria. Os tímidos não herdarão o reino dos céus.
fala sobre diversas outras coisas, né? Os feiticeiros, outros itens, né? Que são citados nas cartas. E por aí em diante. Mas o Senhor vai trabalhando em nossos corações. Oi? Os selos são as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Justamente o que está escrito em Mateus capítulo 5. Ela está me perguntando, irmãos, o que é para fazer a respeito dos selos, né? Da outra face. Justamente. Não tinha... Mateus. Justamente. Mateus, capítulo 5. Isso, sermão. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E por aí, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disseram todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem sabor, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, para ser pisado pelos homens. É muito sério. É muito sério. Isso foi um dos sermões do Senhor Jesus. E é muito interessante porque quando vai passando as etapas, você vai percebendo que tudo tem um significado. Toda simbologia usada em Apocalipse, desde Gênesis a Apocalipse, tem um significado. E quando a gente vê a respeito desses fatores, eu também quero ler uma passagem que eu separei, que está... Pode me fazer perguntas. Todas as vezes você passou pelas etapas? Todas as vezes eu passei pelas etapas. Todas as vezes eu passei por esse caminho. Todas as vezes. E uma das coisas que me marcou também foi a questão das pessoas que ficaram para trás. Isso me marcou muito. E as pessoas eram lançadas num lugar que chama Hades, onde a consciência humana, naquele lugar onde as pessoas iam, elas não iam para o paraíso, elas iam para um caminho chamado Hades. E lá a consciência humana, elas sabiam que elas estavam condenadas e ela tem que esperar até o momento para que Jesus venha à Terra e possa julgar a todos e separar os cristãos vencedores e os cristãos não vencedores. Tenha consciência. Aí que a gente chama de a questão do inferno, né? Na realidade, a consciência é algo que pesa nesse momento. E para quem está do outro lado, é só alegria. Isso eu garanto. Por isso que eu não queria voltar. Eu vou compartilhar Apocalipse 22:7. Eu quero que os irmãos leiam esse versículo. Enquanto isso, eu vou tomando uma água até o versículo ao 21. Vai ser um pouco extenso, mas preciso que os irmãos compreendam essa etapa. Foi exatamente isso que eu vivenciei. A questão do novo céu, da nova terra, isso eu não presenciei realmente. Mas eu vi o paraíso, então o paraíso já é lindo, o novo céu, nova terra. Eu tenho uma compreensão a respeito desses fatos por causa da experiência em Deus mesmo. Na Bíblia fala a respeito que o Senhor vem e a igreja vem junto ao de encontro a Cristo. Onde vocês acham que vai ser o céu? O novo céu e a nova terra?
É muito lindo isso. E a irmã tá coerente no que Deus nos revela. Eu quero motivar os irmãos a ler Apocalipse, porque o Senhor vai dar compreensão aos irmãos a respeito da questão. Tem até um estudo muito interessante que os irmãos quiserem anotar no celular, chama De Volta à Palavra. Apóstolo Alexandre Rodrigues, ele retrata sobre o Apocalipse. Aí você colocar Apocalipse, são aproximadamente 86 estudos de 1h30. Tem que ter muita paciência para assistir, mas é muito bom. Recomendo os irmãos a ouvirem. Alguma pergunta até o momento? Para a gente continuar? Sim. A questão dos rostos dos meus familiares, como que a gente imagina que a pessoa vai envelhecer, né? O processo natural que 1 ano, né? Os telômeros vão perdendo a sua capacidade e vai todo mundo envelhecer um dia. Esperamos, né? Lá, eles eram jovens, aproximadamente com seus 30 anos, a idade de Cristo, e no máximo uns 33. Então, são pessoas jovens durante toda a eternidade. Não vai ter ninguém cheinho, magrinho, vai ser todo mundo saudável. Então, tudo de novo. Eu sempre despedi da minha mãe. A minha mãe ficou desesperada. E foi ela que Deus usou para orar por mim. Porque a primeira vez eu fiquei 5 minutos. Vamos para a segunda vez? Amém? Oi? Como que foi a volta? Meu Deus! A respeito da volta foi justamente a respeito desse versículo que retrata quando João o viu, né? E foi voltar, né? Porque na verdade ele foi arrebatado também, né? Ele passou a experiência, né? Não foi só uma visão, que a gente acha que é só uma visão, né? Ele passou pela experiência da morte. Porque ele não poderia contemplar coisas inefáveis estando vivo. Porque o nosso corpo não suporta. Oi? Paula fala sobre isso. Vamos ler? Depois, separa para mim 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Vai retratar sobre esse assunto. Aí eu quero fechar sobre isso. Quando eu voltei, eu tentei me lançar aos pés do Senhor. Estava sobre o trono, ele estava no trono mesmo, sentado. E um anjo veio e me entregou a minha coroa. Aí foi a coisa mais... todas as partes são emocionantes, mas, assim, tenho aquela emoção de pegar e lançar, na verdade, né? A gente acha que... justamente sobre isso que eu quero falar. A gente acha que a gente vai ficar com a coroa pesada de 250 quilos na cabeça, né? Não sei como que a gente pensa sobre isso. Mas, na realidade, a coroa não serve para nos honrar. Não é o mérito nosso, mas sim o mérito de Deus. E, na realidade, quando eu vi ela, do jeito que ela estava, espero que hoje ela ganhe mais algumas pedrinhas na vida dos irmãos, quando o Senhor começar a trabalhar aqui nas vidas, amém? Porque é para a glória dele, não é para a minha glória, né? Não é nada para mim, nada. Esse aqui é uma carcaça. Vai envelhecer, vai passar pelo mesmo processo e vou de encontro a ele. Porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, eu quero entregar essa palavra para os irmãos também. Então eu me ajoelhei nesse momento e peguei a coroa, diz palavras maravilhosas, nessa hora eu pude verbalizar, todo o céu ouviu, a questão do paraíso mesmo, ouviu as minhas palavras, e eu peguei, era a minha vez de reverenciá-lo, eu peguei e lancei a minha coroa aos pés dele. Foi a coisa mais linda que eu pude fazer. Foi a coisa mais linda que eu pude fazer ali. Porque foi o meu sinal, assim, de devoção, de amor, de paixão
e ver que os frutos do Espírito que foram gerados na minha vida, a questão do domínio próprio, mansidão, temperança, foi porque Ele me aperfeiçoou, na realidade. Porque de mim mesmo eu não posso nada. De mim mesmo eu posso fazer qualquer loucura aí pela vida e morrer sem salvação. Mas por causa dele, Ele me escolheu e Ele me separou para estar com Ele. Aí foi uma etapa e um momento glorioso onde que eu estive com o Senhor. Os 4 anciões estavam, os seres... Vamos abrir a Bíblia. 24 anciões e 4 seres viventes. Isso. O Espírito Santo falou assim, não, tem alguma coisa errada aqui, Débora. Os 24 anciões e 4 seres viventes. E é uma questão de uma glória e de um resplendor muito grande. Esse é um assunto para a gente tratar mais para frente, em outra oportunidade, porque eles têm uma representatividade muito linda no céu. Alguma dúvida, algo que não ficou esclarecido? Tá tranquilo? Mais alguns dos irmãos? Da segunda, quando eu voltei, o Espírito Santo, Jesus me levou às portas, porque é só um. E lá a gente vai descobrir que Jesus é Deus. Então a gente, vendo Jesus, a gente vai estar vendo Deus. Tem a questão da imagem. Então a presença do Senhor foi muito linda. E aí Jesus falou comigo que eu precisava voltar e explicou a questão do meu chamado. Ele falou a respeito de coisas inefáveis e me pediu para fazer atos de bondade. Eu fiquei sem entender, porque eu falei com o Senhor, não estou compreendendo porque, né? Depois que eu fui, no decorrer dos dias, dos anos até agora, que eu pude compreender o que significa atos de bondade, né? Que é questão justamente das bem-aventuranças, né? E amar o próximo como a mim mesma, oferecer um lado da face, e se vir batendo um lado da face, oferecer a outra. Não é fácil, mas tem que fazer isso, tá? E aí a gente vai vivendo uma vida de glória em glória, né? E o Senhor me falou a respeito do meu chamado, da minha missão em Cristo Jesus, minha missão nele, né? Na realidade, eu falo hoje em Cristo Jesus, né? Mas a minha missão nele e os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Depois disso eu estive em Portugal, fiquei lá por 3 meses e 11 dias, e o Senhor me fez ganhar 4 vidas lá, e depois disso o Senhor falou assim, acabou o seu propósito aqui, e eu fui para morar lá. Minha mãe levou 12 malas de viagem, só ela, e eu levei 3, que era o que permitido para mim levar. Minha mãe levou 12, né? Exagerada, né? Imagina para orar. Foi ela que orou pedindo para o Senhor me trazer a vida. E quando ela estava com a mão estendida a mim, a médica, olha o vento do Espírito Santo, glória a Deus, ela estava com a mão estendida a mim, chorando, e eu tinha compreensão, quando eu estava no céu, de tudo que estava acontecendo. É como se eu tivesse compreensão desse ambiente, mas eu não tinha naquele momento, né? Tinha compreensão da minha casa, onde que os meus amigos estavam reunidos orando por mim, que eles fizeram um relógio de oração de 24 horas pela minha vida, e em uma hora eles iam intercalando em 15 minutos, meia hora, não sei como que funcionou bem ao certo, mas eles ficavam orando por mim constantemente, para que o Senhor me desse capacidade de passar por aquele momento de luta intensa, né? Foi quando a minha mãe disse amém, os médicos já tinham parado de me reanimar, fazer a massagem, levei aquele choque e não voltava por nada. Me deu adrenalina, não voltei. Me fizeram massagem, não voltei, colocaram choque, não voltei, tentou dar uma energia, mas nada. Estava morta mesmo.
E aí, a minha mãe disse amém. Quando ela disse amém, falou assim, Jesus. Aí Jesus falou comigo, você precisa voltar. Por que que minha mãe disse amém? Mãe, pulava a oração, não falava amém. Aí quando eu voltei, algo me sugou, cima, abaixo, com uma velocidade de luz muito rápida. Velocidade da luz mesmo, muito rápida mesmo. Eu ouvi... Eu voltei, não foi com esse barulho horroroso não, mas eu voltei com uma pressão muito forte. Acho que foi até um pouco mais emocionante na hora, né? Foi tão emocionante que a médica, pum, desmaiou, porque eu voltei chamando o nome de Jesus e chamei o nome da médica. Mas eu não sabia o nome da médica. Aí eu chamei o nome da médica, a médica desmaiou, porque perante a medicina... Perante a medicina, você só pode ficar 2 minutos, no máximo, desacordado e com danos irreversíveis. Aí você pode voltar como se fosse um acidente vascular cerebral, um infarto de miocárdio, coração parado parcialmente, né? E N outros problemas. Tem algum médico aqui? Não? Ah, então, se tivesse, eu ia perguntar o que poderia causar mais de sequelas, né? E aí o Senhor trabalhou meu coração nisso, aí eu falei com a médica, e o Senhor, Jesus, falou tudo que eu tinha que falar para ela. Eu já tinha compartilhado a experiência do abuso com ela me ouviu por mais de 3 horas e meia, para eu relatar tudo o que tinha acontecido comigo em relação ao abuso sexual que eu sofri. E ela tinha passado uma situação semelhante, porém, ela era espírita. Não tem nada contra essa religião, mas ela era espírita. E nisso, eu fui falando com ela o que eu tinha passado no céu. Aí eu falei com ela que Jesus tinha falado para falar para ela, que ele estava curando, porque o pai dela tinha abusado sexualmente dela. E nisso, o Espírito Santo até fica arrepiada, porque o Senhor foi a curando das feridas emocionais. Eu revelei, assim, porque já estava na carne, através do Espírito, o Senhor me mostrou a vida dela, da infância até o dia atual lá, onde que eu tive a primeira parada. E nisso, ela começou a chorar, depois que ela voltou, né? Ficou um pouquinho desacordada lá, e eu lá, paralisada ainda. Aí eu contei essas experiências para ela, no final ela chorou, aceitou Jesus na frente do médico-chefe responsável pelo meu quadro clínico, e nisso a glória de Deus invadiu aquele hospital, minha mãe começou a falar em línguas, foi batizado com o Espírito Santo, e o fogo desceu, e os enfermeiros pôde ver a glória do Senhor, o quarto estava lotado, assim, o quarto da Unimed, na Avenida do Contorno, lá em Belo Horizonte. O quarto estava lotado de gente. E eu lembro a primeira vez, quando eu subi, assim, tinha uma pessoa dando uma parada também, simultaneamente. Então, eles tiveram que praticamente dividir a equipe para voltar. E esse jovem estava com meningite. E eu trouxe as informações para os médicos, né? Porque quando o Senhor fala, Ele fala por completo. Aí, quando eu subi para ir de encontro a Cristo, ele estava tendo parada simultaneamente a mim. E aí eu falei com os médicos assim, quando eu passei pelo corpo dele, eu vi a máquina apitando, e fez assim, ficou uma linha reta, né? Aí quando eu passei, aí ele voltou, aí quando eles foram e eles cronometram a questão do tempo, tudo certinho e tal. Aí quando eu contei a experiência, ele falou assim, realmente, tem um rapaz aqui que está em cima do seu quarto, que estava com meningite, o nome dele é fulano de tal, falei o nome do rapaz na época, e Deus fez a obra na vida dele também, quando eu estava passando para subir aos céus. E aí foram muitas experiências, aí eu fui trazendo fatos a respeito do hospital. Eles foram vendo, foi anotando as experiências, tudo mais. Eles falaram assim, olha, a gente tem que te avisar uma coisa. O seu problema
é algo físico, realmente é algo físico. Mas tem algo muito espiritual envolvido na situação. Eu falei assim, é lógico que tem. Eu sou uma menina segundo o coração de Deus. Eu estou aqui, mas tem algo espiritual. E nisso o Senhor foi trabalhando no meu coração. Não, foi em dias diferentes. Dias diferentes. Voltei normal, falando, conversando, falando até um pouco demais. Porque, né, a gente volta com uma emoção muito grande. Aí eu fiquei assim, irmãos, eu esqueci de compartilhar. Nesse período que eu fui a primeira vez, eu já tive a parada múltipla de órgãos, então eu não poderia comer mais. Então, eu não podia alimentar, eu só podia beber água, e eu não conseguia nem fazer nenhum tipo de necessidade fisiológica, nenhum dois. E é difícil falar com os irmãos. Eu não podia beber água, eu podia beber praticamente umas 30 ml de água por dia. E eu não tinha sede, não sentia fome. Eu emagreci bastante, hoje que eu estou cheinha, graças a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus já me curou também, estou sarado. E aí o Espírito Santo trabalhou. Só estava funcionando no meu rim direito. Então foram séries de complicações que me fizeram a ter essa questão do óbito mesmo, né? E na segunda vez eu fiquei por 7 minutos, na terceira vez por 7 minutos e na última vez, vocês vão assustar, 14. Eu fiquei 5, 7, 14 minutos desacordado. Se você somar tudo isso, quanto que dá, hein? É uns aproximadamente mais de 30 minutos, não é? 30 minutos. 33? Oh, a idade de Cristo? Uau! Tem mistério aí, né? É verdade. 33, olha só. Incrível. Nunca tinha parado de pensar nisso. Então, o Senhor, na segunda vez, foi tremendo também. Eu vi o Senhor me chamando, despedi da minha mãe. Falei assim, estou indo de novo. Todos foram em dias diferentes. E nos dias diferentes, dentro do prazo de 12 dias. O primeiro foi um dia sim, um dia não. Depois, no terceiro dia tive. Depois, no dia seguinte. E depois, próximo da saída do hospital. E aí, aconteceu que a próxima vez, eu falei com a minha mãe, não ora. Não ora. Porque minha mãe não é cristã, assim, de frequentar a igreja, né, o ambiente da igreja. Ela tem um bloqueio emocional em relação a isso. Eu tenho que até orar, pedir aos irmãos que orem por ela, porque ela viu uma pessoa ressuscitando, né? E de fato, e é a filha dela. Imagina o sofrimento de uma mãe. Se coloca no lugar dela e veja, se você vê sua filha morrendo por 4 vezes e ter essa experiência é doloroso para qualquer um. Eu sofri muito, muito. Mas depois acalmou o coração e hoje em dia tá... Oi? Eu já estou acostumada. Eu acho que se eu for de novo, ela fala assim, volta aí, Débora, amém. Já tem prática. Aí se acontecer com algum irmão, pode chamar minha mãe, mulher de fé, para orar. Realmente. Não é brincadeira não, porque foi o que vivenciei, né? E aí na 7ª vez eu tive mais experiências com o Senhor, fui em outros lugares, eu confundi aqui, me perdi. Na segunda vez eu tive os 7 minutos, os 7 minutos, isso mesmo, lá, e eu fiquei extasiada com o que eu vi. Eu vi mais coisas. Foi continuações. Cada óbito foi acompanhando a última experiência e eu fui vendo coisas inefáveis, fui vendo passagens bíblicas. Até hoje, quando
algum irmão vai ler a Bíblia, eu tenho uma visão de onde ocorreu o fato, de onde que a pessoa estava sentada. Então, o Senhor me remete àquele lugar novamente. Então, eu vi a Bíblia como um todo, vi a questão das promessas dos profetas, como que era naquela época, sabia do real significado do meu nome físico, Débora, que é abelha, né, juíza, mulher segundo o coração de Deus, aquela mulher que levou Israel de volta aos caminhos junto com Baraque, e foi por isso que minha avó escolheu e minha mãe escolheu esse nome. Na terceira, eu passei experiências também inefáveis, passei pelo mesmo caminho, o mesmo trajeto, e quando foi na última, eu passei por outras experiências, e dentro dessas experiências, eu quero resumir essa etapa, porque eu quero orar para a vida de alguns irmãos aqui, e quero falar o que Deus tem colocado em meu coração. O Senhor me fez subir em alguns andares, e nesses andares, como se fossem estratosferas, né? Eu pude ver a glória do Senhor em diferentes níveis. As pessoas vão aprendendo, como se fosse uma evolução, mas não entende como darwinismo, pelo amor que tem a Deus. Não, mas como se fosse uma evolução de aprendizado e de conhecimento na palavra e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, as coisas vão fluindo com uma naturalidade, com uma perseverança e com um amor muito grande. Lembrando tudo isso, que ao final da minha trajetória no hospital, os médicos descobriram que... Agora eu quero desligar o microfone. Deixar aqui um pouquinho. Os médicos descobriram que eu tenho um problema, uma malformação congênita. Eu não tenho a mesma estrutura que acredito que 100% das pessoas aqui têm. Eu nasci no ventre da minha mãe, o Senhor me separou, me elegeu e tudo mais. Mas eu nasci e a cada passo que eu dou, eu sou um milagre. Então eu estou dando um passo, eu estou dizendo ao Senhor, eu sou um milagre, eu sou um milagre, eu sou um milagre, eu sou um milagre, eu sou um milagre. E por quê? Eu tenho umas vértebras da coluna, então eu tenho a L4, quem é fisioterapeuta? Eu tenho a L4, a L5, o sacro, o isquio, o pubis, o cóccix e a bacia toda funcionando. E a cabeça do transplante esquerdo e direito do fêmur não tem articulação. Então, perante a medicina, eu sou paraplégica. Eu não posso ter o movimento da cintura para baixo. Como eu disse no início, eu andei muito cedo, corri muito rápido e até hoje eu estou andando para a glória do Senhor Jesus. Então, eu esqueci de trazer a ressonância magnética, enfim, mas numa outra oportunidade eu posso trazer os atestados, se minha mãe permitir que eu os traga, porque ela guarda deles como uma herança do Senhor para mostrar, né, para a questão da sociedade, para questões que são, para as pessoas que são incrédulas, né? E nisso o Senhor falou comigo. Eu fiquei sabendo desse processo numa clínica que eu tive que sair do hospital para fazer um exame específico, que chama INUT, lá em Belo Horizonte, que é o Instituto Mineiro de Ortopedia e Traumatologia, do Dr. Leuro Lasmar, que foi médico da seleção brasileira, e lá eu fui fazer os exames específicos, porque nenhum resultado de exame em outro lugar dava o que estava acontecendo comigo. E lá eles descobriram que eu não podia andar. Aí o médico falou assim, mas
como que você andou até hoje? Eu falei assim, andando. Uai, como que eu vou explicar como que eu andei? Eu pego uma perna, eu puxo pra cá. Pego outra, eu puxo pra cá. Pego outra, eu puxo pra cá. Pego outra, eu puxo pra cá. Não tem como. Uai, andando. Uai, é um movimento natural do corpo humano. Você vai acostumando com aqueles passos e você anda. E nisso o Senhor falou comigo, olha, você não era para estar andando. O médico falou assim, você não tem condições funcionais e físicas para andar. Aí eu falei assim, é? Não sabe de nada, inocente. É o ditado que os jovens hoje dizem, né? E aí, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, falou assim, olha, então a cada passo que você deu até hoje, você é um milagre. Então, no tempo do Senhor, você vai voltar a andar e você será continuar sendo um milagre. Eu já tive as paradas, contei para ele riu da minha cara, tudo mais. Aí, no final, eu estava aceitando Jesus também. Glória a Deus, mais uma vida. E aí, aí o Senhor foi trabalhando no coração das pessoas, era espírita também, esse médico. Aí o Senhor está trabalhando muito no coração dessas pessoas, quando ouvem a minha história. Até a minha tia é espírita, a tia Nice, e eu compartilho com ela a experiência, e ela fica assim, mas isso é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas isso é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei assim, não, isso não é sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá, não. Não sei nem o que é isso, tia. Eu sei que a presença do Senhor me ressuscitou, amém, ponto. E eu já estou vendo a transformação do Senhor na vida dela. Peço que os irmãos orem também. E o Senhor tem trabalhado nas vidas, onde que eu tenho levado a palavra do Senhor, através do meu testemunho, através da palavra física mesmo do Senhor. E o Senhor tem curado pessoas. Eu sei que os propósitos do Senhor são bem maiores do que eu consigo ver, porque se a cada passo eu digo para o Senhor que eu sou um milagre, eu não sinto dor, eu não sinto medo da morte, muito pelo contrário. Se aparecer para mim ali na esquina, eu sou super feliz, estou em paz com o Senhor, sei que eu vou para o céu. Então, assim, eu creio que a gente está para viver um novo tempo no Senhor, e nesse novo tempo a gente vai ter novas experiências, novas expectativas nele. E que essas expectativas venham a ser supridas nele, né? E que o Senhor venha dar experiência ao seu povo. Quando foi 3 dias anterior, aos 12 para se completar, um amigo, eu já tinha as 3 paradas, e ainda teria mais uma, e um amigo falou comigo a respeito, no dia seguinte eu tive a próxima, né, de 14, aí todo mundo ficou assustado, pensou que eu não ia voltar. E ele falou assim, olha, Jesus vai vir para você novamente, e no 3º dia o Senhor vai te dar uma resposta. Eu falei assim, eu fui primeiro, eu gritei no hospital, eu falei, amém! Deu um grito, assim. A minha mãe ficou sem entender, e ninguém prestou atenção do que ele falou no meu ouvido, assim. Chama Ralph, um homem de Deus, abençoado, segundo o coração de Deus mesmo. E aí ele falou isso para comigo, e o Senhor falou assim, no 3º dia você vai sair desse hospital. Aí quando eu voltei, tive a 4ª experiência, pós-morte, o Senhor falou comigo que eu iria voltar para a terra e que eu não iria voltar mais para lá. Foi um dos momentos que eu tentei convencer como João, novamente, se lançar aos pés de Jesus. Jesus me pegou pelas mãos e falou que esse não era o momento para eu terminar de prostrar. No momento que eu pude ajoelhar e jogar a coroa, assim, eu poderia fazer aquela reverência, mas no momento de adorá-lo, por uma questão por ficar lá, eu não poderia fazer. E aí eu disse palavras inefáveis. Ele falou assim, filha, você tem uma missão a cumprir lá na terra, eu preciso de você lá para fazer a diferença, e foi falando mais propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Hoje em dia, quando uma pessoa vem falar assim, o Senhor tem isso, isso, isso para você, eu falei assim, amém, porque eu já sei, porque o Senhor já me disse. E nesses últimos
E nesses últimos minutos, anteriormente ao se prostrar perante Ele e pedir a Ele para que eu pudesse ficar, eu vi a minha vida durante 5 anos futuros. Eu sabia que eu iria para Portugal. Quando o irmão Elton me fez o convite, eu sabia que eu iria vir para Itaúna, sabia dos rostinhos que teriam aqui. Então o Senhor me revela pausadamente o que vai acontecer. Isso prova que Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. E realmente tem acontecido muitas coisas, já aconteceram muitas coisas nesse período. E ainda, eu sei que eu tenho que passar algumas lutas ainda. Eu sei que eu tenho que passar algumas lutas. O Senhor me mostrou algumas coisas que estão para acontecer. Mas sabe quando você tem tanta paz em Deus, que excede todo entendimento? Então eu tô plena no Senhor. Eu sei que eu vou passar, mas eu sei que o Senhor vai me resgatar. Sabe? Eu sei que eu vou passar dificuldade, mas eu sei que o Senhor está comigo. E nisso ele falou de uma cura, de um transtorno que eu adquiri por causa da questão do abuso. E ele me curou no dia 12 de agosto de 2019, recente. Eu já fui no meu psiquiatra, na minha psicóloga, que faz um acompanhamento comigo. Não tenho vergonha de falar. Porque, assim, a gente tem que ser aquilo que a gente é no Senhor. E eu precisei de ajuda, como acredito que qualquer um aqui possa precisar algum dia, né? Não quero isso para os irmãos, mas pode acontecer. E quanto mais o Senhor nos dá, mais nos será cobrado, né? Mais me será cobrado, mais nos será cobrado, como contexto geral. E nisso o Senhor foi trabalhando no meu coração. No terceiro dia, uma amiga minha foi até lá no hospital. Já estou no 12º dia. Para encerrar, porque eu quero... A minha amiga foi e falou assim, eu estou levando uma pessoa aí. E ela toda esperafatosa, tudo mais, Isabela. Falou assim, estou levando uma pessoa aí. Aí eu falei assim, aí o Espírito Santo falou comigo assim, é uma pastora. Aí eu falei assim, amém. Eu não falei com ela que ela não comentou que seria uma pastora, e foi realmente uma pastora, pastora Geni, do Evangelho Quadrangular, no bairro onde que ela mora. Essa minha amiga mora, lá em Belo Horizonte. E ela foi orar por mim. E eles me colocaram sentada, eles me retiraram da maca e falaram assim, você precisa sentar, porque senão você vai dar feridas pelo seu corpo. E essas feridas pode pegar uma infecção generalizada no hospital. E tinha muitos casos de paralisia lá, semelhante ao meu quadro. Foi parecia como se fosse uma epidemiazinha no hospital. Tinha uma criança de 12 anos que tinha uma paralisia semelhante, mas que ela já tinha aproximadamente uns 3, 4 anos que ela estava naquela condição. E aí, quando eu saí daquela condição, eu fui orar. Bati em porta de cada quarto e fui orar para as pessoas. As pessoas muitas delas foram curadas. Algumas o Senhor chamou para si, né? O Senhor sabe o que faz, né? E foram muitas experiências. Aquela pastora foi orar por mim. Eu estava sentada numa cadeira, vou mostrar para os irmãos como que foi o processo, para os irmãos conseguirem compreender melhor. Eu estava sentada numa cadeira, estava amarrada, porque eu não tinha força física suficiente para ficar naquela condição. E estava de fralda, porque eu tinha que utilizar fralda. Mas mesmo assim eu não conseguia fazer nenhuma necessidade, manhãzinha limpinha e tudo mais. E aí, estava com uma camiseta, assim, o banheiro no leito. O Senhor teve que me curar, né? Porque teve homens que cuidaram de mim. Então, o Senhor estava trabalhando de todas as formas. E aí, quando eu estava sentada, ela começou a orar por mim. Eu vi um anjo entrando na porta. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor está aqui, o Senhor é real. E comecei a glorificar o Senhor. Estava em paz. Falei assim, e eu pensei, eu tinha esquecido que meu amigo tinha aparentemente falado, o Senhor passou uma borracha assim na minha mente.
E nisso, o meu dedinho do pé direito começou assim. Eu falei assim, Jesus está aqui. Aí o anjo entrou, a porta se abriu, a porta do hospital se abriu. E anjo não pula janela, não invade nada. Eles são educados, irmãos. Quem faz isso, quem pula janela é Satanás. Se você vê um dia, se repreende. Aí abriu a porta se abriu e encostou assim, fez até tec, porque tinha aquele suporte. Aí, irmã, a minha amiga disse assim, a porta abriu sozinha. Eu falei assim, eu fiquei calado. Eu falei assim, Deus, abre o olho da Isabela, que ela possa ver. Aí quando a pastora começou a orar, o sangue começou a circular de baixo para cima. Agora me explica. Perante a medicina, tem como circular o sangue de baixo para cima, fisioterapeuta? Onde que não tinha sangue? Não tinha retorno venoso. O sangue começou a circular. Aí a minha perna começou a tremer. Eu falei assim, eu estou sentindo o meu dedinho, eu estou sentindo a minha perna, eu estou sentindo aqui, eu estou sentindo aqui. Aí todo mundo, glória a Deus, foi aquele glória a Deus com aleluia. Aí a moça do hospital só apertou a campainha assim, faz silêncio, por favor. Saiu o som assim, né, porque tem uma campainha que você aperta e conversa com eles lá, e eles conversam com você aqui. Faz silêncio, por favor. Faz silêncio que nada, vem aqui para ver a glória do Senhor, a gente falando lá, a pastora e a menina falando, né? Vem aqui para você ver a glória do Senhor. Ninguém apareceu. Mas aí depois eu fui de encontro a eles, andando. Aí eu comecei, eu falei, tô sentindo minha perna, aí meu corpo começou a circular, meu sangue começou a circular. Aí eu falei assim, tô curada. Aí eu vi um leão vindo, leão da tribo de Judá, entrou naquele ambiente, pela porta, veio a mim e começou a me arranhar, e o sangue começou a circular. Eu falei assim, meu Deus, eu senti mais dor na hora da cura do que durante todos os dias que eu estava tomando morfina. Vocês falam isso porque vocês não estavam no meu corpo. Aí o Senhor foi e falou comigo, eu estou aqui com você, pode andar. Aí eu falei assim, vou andar, toda destemida no Senhor. Peguei o braço da pastora, peguei o braço da Isabela, falei assim, vamos embora, eu quero ir ao banheiro. Aí eu fui ao banheiro, fiz as necessidades lá, falei, aleluia, Jesus, meu intestino até funcionou. Glória a Deus, para quem estava com parada múltipla de órgãos, só estava funcionando um rim direito, você teve 4 paradas. Eu falei assim, glória a Deus, estou viva. E aí eu falei assim, a gente precisa até pro Senhor, do Senhor para ir no banheiro, irmãos. É verdade. Senão você não consegue ir, não. Você acha que é pelo seu organismo? Vai nessa. Aí o Senhor foi e falou comigo, eu fui no banheiro e escrevi uma carta. Voltei, comecei a glorificar o Senhor, foi batizando todo mundo. A minha amiga tinha acabado de chegar, quando chegou me viu andando assim, falou assim, Deus é real, começou a ser batizado também. Aí não apareceu nenhum médico, nem enfermeiro, não tinha ninguém no corredor. Ninguém. E na bancada, assim, eles foram lá chamar as minhas amigas, todas escandalosas, com a presença do Senhor, que o Senhor tinha feito. E aí elas foram lá tentar chamar alguém, não conseguiu. Aí por quê? Todo mundo foi chamar a psicóloga católica. E aí ela chegou, depois de mais ou menos uma hora e pouquinho, e ela chegou e estava com colar da senhora deles, né? E aí ela estava com um colar, e o Senhor falou com o meu coração, fala do amor de Jesus para ela e dá um abraço nela. Aí eu dei um abraço nela, cheguei assim, como se fosse pro irmão, né? Aí eu dei um abraço nela, bem forte mesmo. Aí no que eu dei um abraço, ela foi batizada com o Espírito Santo, começou a dar glória a Deus com aleluia, e foi batizada com o Espírito Santo, e ela pegou o colar assim, ó, e rebentou o colar. Ela rebentou o colar com a mão, um colar chique e tudo mais. Deve ser de prata, nem imagino que seja aquilo não. Mas ela arrebentou o colar no próprio pescoço. E Deus libertou ela.
Aí ela que saiu toda felizinha, tal, batizada com o Espírito Santo, e saiu falando glória a Deus com aleluia, e a glória de Deus invadiu o hospital. O hospital faz um L assim, né? Um L para cá e um L para cá. E ela começou a glorificar todo mundo. Aí todo mundo começou a ver a transformação. Falou assim: vamos passar lá no quarto, né? Vamos passar lá no quarto dessa menina. Vamos passar no quarto dessa menina. Mas eles ainda resistentes. Aí ela falou do amor de Jesus para eles. E o Espírito Santo tomou ela, convenceu ela do pecado, né? Da questão da idolatria, igual nós vimos aqui. Não é só questão em relação aos católicos, nós mesmos temos idolatrias em nossos corações, né, irmãos? A gente não pode julgar pela profissão da fé. Mas Deus convenceu ela daquela questão, né, da idolatria mesmo. E aí o Espírito Santo trabalhou no coração dela. Trabalhando no coração dela, começou a falar de Jesus para todo mundo, já virou missionária, começou a profetizar, tudo mais. Aí quando eu sentei, eu escrevi uma carta para a médica. E nisso a médica falou assim, tinha me desafiado. Eu fui até ela, andando, aí as irmãs falaram assim: você quer ir sozinha, Débora? Eu falei assim: lógico, eu estou bem. Eu não fui nem encostada na parede. Eu só fui na parede com quase, eu estava ainda trêmula. Aí eu falei assim: se eu cair, eu vou pelo menos ficar encostadinha na parede e depois eu ando de novo. Mas eu fui firme, marchando com o Senhor, andando assim, normalmente, parecia que eu não tinha paralisia nenhuma. E nisso o Senhor foi trabalhando em meu coração. A médica chegou e falou assim: mas você só... Esse dia era um sábado. Sábado ou domingo? Domingo, irmãos. Não, foi um sábado que eu saí, foi domingo que eu fui para a igreja Batista da Lagoinha. Foi no sábado, e ela falou assim: você só pode sair na segunda-feira. Aí eu falei assim: mas quem está te falando isso? Aí fui intrépida, né? Porque o Senhor me falou que eu vou sair daqui a 3 dias, através do meu amigo Ralph. Vocês lembram que ele falou? Que o Senhor tinha confirmado? Aí eu fui e usei minha autoridade na fé em Cristo Jesus. Falou assim: você precisa estar amanhã lá na igreja para contar seu testemunho. E o inimigo está tentando te paralisar aqui nesse momento. Aí eu fui e falei do amor de Jesus para ela. Aí eu fui escrever uma carta. Minha letra estava assim, né? Toda tremida. Aí eu escrevi uma carta para ela. Aí o Senhor falou assim: olha para os olhos do fundo, olha para os olhos dela, no fundo dos olhos dela, e fala com ela o que eu estou te mandando te dizer. Eu falei assim: olha, eu nasci, cresci, desenvolvi, sempre andei, fui uma criança normal, ativa, adolescente normal, ativa e tudo mais, gostava de estudar. Contei minha vida quase pela metade para ela. Ela ficou me ouvindo. Eu falei assim: vocês conseguiram? Aí eu comecei a indagar: vocês conseguiram solucionar o meu problema? Ela falou assim: não. Eu falei assim: então por que você está paralisando a obra de Deus na minha vida? Aí eu olhei para ela assim. Aí ela deu 3 passos para trás. Ela pensou que eu ia fazer alguma coisa, né? Aí eu falei assim... Ela falou assim: eu vou ligar para o meu chefe, daqui a pouco eu te dou a resposta. Eu falei assim: eu já sei a resposta, não precisa ligar não. A resposta é que eu vou sair para aquela porta da frente 4h45. Aí ela falou assim: 4h45? Eu falei assim: 4h45. Aí, qual horário que a minha alta foi liberada? 4h40. Aí 4h45, esperei o elevador, desci. Falei de amor de Jesus para ela, escrevi uma carta bonita, coloquei meu CPF, minha identidade, o dia que ela quiser me procurar, estava lá, e coloquei meu telefone no celular, meu endereço, tudo certinho, anotei tudo. O Espírito Santo falou assim: anota tudo, deixa com ela. E aí eu entreguei para ela a carta e falei assim: por que você está temendo a Deus? Você não crê que Deus faz milagres, não? Ela falou assim: eu creio. Eu falei assim: então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando eu estava com uma mochila nas costas do nosso período lá no hospital, com 2 sacolas em cada mão, e quando eu fui pegar a alta 4h40 com ela, e depois desse período de 5 minutos,
Quando foi 4h45, eu estava lá fora. 4h45 em ponto. Tinha um relógio assim em cima. 4h45 eu estava saindo do hospital. Aí eu tirei uma foto e mandei para ela. Quantas horas? 4h45. E ela passou pelas escadas para saber se era 4h45. Aí quando eu dou de frente assim, ela desceu pela escada, eu desci pelo elevador. Então eu desci, eu já estava lá embaixo, aí ela passou. Ela falou assim, 4h45, né, Débora? Eu falei assim, meu Deus, não mente. Aí ela começou a chorar, me deu um abraço e eu já tinha saído. E assim foi a minha história. Eu tenho que honrar, agradecer a esse Deus fiel, porque eu sei que o Senhor tem feito e operado milagres. E agora são 9 horas praticamente, eu sei que os irmãos têm que ir para casa. E eu quero orar com os irmãos e peço que o Senhor venha abençoar a minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.